Olá em casa, espero que vocês estejam bem, a gozar de excelente saúde. Voltamos, podcast Os Bastidores do Marketing, a marca que marca. E para falar de marcas, nada mais, nada menos que voltarmos com aquilo que é a experiência do cliente. No último episódio, nós falamos muito de como é que nós fazemos o negócio, como é que nós podemos tratar o cliente e muito mais. Hoje temos uma convidada super especial, uma empresária, empreendedora, inspiradora, tem uma agência de viagens que tem o diferencial que é a cereja do topo do bolo para as viagens corporativas. Irina Grimildo, fundadora da Cusafir África, ela vai falar-nos um bocadinho de como é que foi a sua jornada até chegar a este desafio de estar a trazer este diferencial para as empresas, para os empresários, para os colaboradores e, claro, fazendo este intercâmbio entre países, pessoas e negócios. Irina, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Nós estamos muito felizes em a receber hoje e gostaríamos que a Irina, primeiro, apresentasse-se e explicasse o que é que a motivou a abraçar este desafio de abrir a agência de viagens. Olá, Mirza. Olá em casa a todos. Muito obrigada por esta oportunidade de falar de viagens, falar da agência de viagens. É raro, então dou os parabéns pelo excelente programa, marcas que marcam. Muito obrigada. Como já bem disseste, eu sou Irina Grimildo. Eu sou fundadora da Cusafir África, que é uma agência de viagens. Nós operamos no mercado moçambicano há sensivelmente 15 anos. Uau! E foi mesmo uma aventura, como a Mirza bem disse, porque eu sempre fui funcionária, não é? Mas como que é de viagem? Aquele sonho de infância. A primeira vez que eu subi um avião, eu tinha 5 anos e saí de lá deslumbrada com aquele trabalho das hospedeiras e a dizer que eu, quando crescer, eu vou ser hospedeira. E pronto, mas cresci naturalmente e segui por outros caminhos. Até que quis o destino que eu fosse trabalhar para uma instituição bancária como secretária e uma das minhas atribuições lá era justamente organizar viagens. Eu tinha que garantir que os meus colegas de departamento técnicos, e era um departamento só com homens, eles fossem às formações. Então eu tinha que organizar desde as passagens aéreas, as ajudas de custo, interagir muitas vezes com os organizadores dos eventos que eles fossem participar, para saber onde é, o que está organizado, se tem transporte, etc, etc. Então eu ia fazendo esse trabalho e como tinha sempre já aquela veinha de viagem, eu fazia um bocadinho mais, eu sempre ia dar o briefing aos meus colegas, vossa viagem está aqui documentos, mas o que é que vais fazer lá? Já pensaste, já pesquisaste sobre esse país? Já não, Irina, somos técnicos, nós só vamos para a conferência, vamos aprender, depois vamos voltar. Mas não tens curiosidade, não vais conhecer nada, não vais viajar, não vais fazer uma comprinha. Então, a partir daí, eles diziam, tá bom, Irina, tens alguma coisa, sabes lá, nós não sabemos nada. E eu fui vendo que eu estava num mundo corporativo enorme, que eu achava que toda a gente sabe tudo e que se calhar eu era a pessoa que tinha muito que aprender lá, mas no quesito viagem, embora as pessoas viajassem muito lá por vários motivos, não havia muita informação nem muita curiosidade. E calha-me que ao mesmo tempo em que nós tínhamos técnicos a sair, nós tínhamos muitos consultores internacionais a chegar. Então, quando eu fizesse aquele e-mail de boas-vindas a Moçambique, eu sou a Irina, vou receber, começavam a me perguntar, olha Irina, nós vamos por aí, temos esse evento, essa formação 2 dias, mas depois queríamos explorar, o que é que mais nós podemos fazer? Eu lá começava a investigar, tem Inhambane, tem Belém, o que é que vocês gostam? Praia, nós aqui temos bom camarão, temos boa gastronomia, e por aí comecei a fazer para os estrangeiros primeiro, porque os meus colegas, eles perguntavam, o que é que achas? Eu instigava, dizia, olha, no sítio que vocês vão tem isto, tem aquilo, visitem lá coisa X, eles ficavam, ok, tá bem, vamos fazer. E quando voltassem, o que tal foram? Não, Irina, esquecemos, não tivemos tempo, não sei o quê. Já as minhas colegas senhoras, elas diziam, não, organiza lá. Que tal, tens alguma referência do hotel? Porque havia aquela cultura de comprava-se as passagens, pagava-se os ingressos, mas depois, com a ajuda de custo, cada um tinha que procurar um sítio para ficar. Nós não éramos responsáveis pelos hotéis, então eu já fazia isso. Não, fica lá neste hotel, consegues fazer a reserva? Vou fazer a reserva. E por aí fui alimentando dentro do meu
trabalho esta veia e comecei a ver aí que havia realmente uma oportunidade. As pessoas viajam, não é novidade o fato de apanharem avião e saírem, mas lá está, como estar no país do outro, o que fazer no país do outro, né? Então, a partir daí, comecei a pensar em viagens realmente como negócio. Só de ouvir falar já dá-me vontade de viajar, Irina, dá-me muita vontade de viajar. É muito interessante ouvir-lhe explicar que trazia esta componente para os seus colegas, como colaboradora desta instituição. E também é muito interessante porque a Irina mostrava aqui uma certa curiosidade. Eu quero acreditar que vivia também esta experiência no seu pensamento. Eles já divertirem-se, o impacto que haveria de ter, porque nós sabemos que sempre que se viaja para um quesito de trabalho é sempre um stress. A pessoa sai, tudo bem, da sua zona de conforto, que é o seu lar, apanha o avião, obviamente, dependendo de quantas horas são, mas só aquele processo de ficar horas e horas trancado numa sala, eu não sei qual é o tipo de evento, muitas vezes é feito, e depois já há exaustão. A pessoa só quer ir comer, ir dormir e já não está a pensar em explorar o que há de bom neste país, principalmente se forem dias curtos. Estamos a falar sim do corporativo, mas quem faz o corporativo são as pessoas. Algo que as pessoas têm como crença limitante acerca das viagens internacionais é o visto. Toda a gente pensa que o visto é um martírio tratar, e realmente eu passei por essa experiência há pouco tempo e vocês foram os salva-vidas da minha viagem, e realmente são muitos processos e isto faz falta às empresas. Como é que vocês, de tantas agências de viagens que fazem o comum, decidiram fazer este diferencial de tratar os vistos, a própria experiência, estive aqui a acompanhar o vosso folheto, e até as próprias organizações de eventos fora do país. Como é que foi essa dinâmica? Porque 15 anos é muito tempo para nós falarmos em uma hora. Sim. Mas aquilo que a Irina puder passar para aquele empreendedor, para aquele empresário, sabe que há muitas conferências de networking ainda aqui dentro do nosso país que as pessoas deixam de ir, por exemplo, para Vilanculos por causa da estrada, mal sabem que podemos apanhar um avião. Então, gostaria que a Irina passasse lá para eles como e de que forma pode ser acolhedor, vir bater cá à porta e ter esta solução. Eu digo que é no clicar de um botão, né? Que é muito fácil conseguir alcançar esta tranquilidade. Pois é, Mirza, é realmente fácil, e os 15 anos trouxeram-nos esta experiência e esta bagagem. Nós começamos a perceber que era preciso fazermos um pouco mais, ok? Que o básico de comprar passagem, que é o subjamento conhecido, não era suficiente, justamente por causa desta questão. Não é só eu comprar uma passagem que me intitula a entrar noutro país, mas tenho que ter o visto, que é a minha autorização para entrar nesse país. E lá está, cada país tem os seus requisitos. Embora eu tenha sempre dito que são os mesmos documentos que as empresas todas pedem. É um histórico da pessoa. O trabalho que nós não gostamos de ter, normalmente, é organizar o nosso histórico. Isto também passa porque muitas vezes nós decidimos as nossas viagens, principalmente as corporativas, no último minuto. Surgiu uma conferência, surgiu não sei o quê, um evento, daqui para aqui recebemos convite, o e-mail só chegou ontem, ou só chegou a semana passada. Então, acaba se tornando estressante a pessoa pensar que eu ainda tenho que ir enfrentar a embaixada. O que vão me pedir, se calhar não tenho, mas a lista de requisitos é muito simples. Os documentos que a embaixada quer, basicamente, são de prova de que a pessoa vai para aquele fim e vai voltar e que tem capacidade de se sustentar lá no país onde vai estar e que tudo o que apresenta é verdadeiro. É só isto. Então, por ver este stress, eu decidi que, ok, quando a Safiri começar a funcionar em pleno, nós vamos oferecer todos os serviços. Tanto que eu comecei a fazer essas experiências no serviço, mas depois mudei daquela instituição, fui para uma outra, que era já de aviação, que a minha tarefa era mesmo
lidar com instituições que prestam este serviço de viagem e, consequentemente, eu também viajava e tinha que tratar de mim mesma, os meus vistos, o meu alojamento. Então, tinha a experiência de estar do lado do cliente. Olha que eu tive um episódio até assim, com uma embaixada aqui, estrangeira, que me causou um stress. Eu fiquei a pensar, realmente é isto aqui que todos nós passamos, mas eu vou resolver. Então, sei lá, no meio deste processo eu crio a Cusafiri, por conta da companhia onde eu trabalhava, que era uma companhia aérea estrangeira. Eu fui curiosa, eu queria um nome africano e tal, surgiu o nome Cusafiri, e eu disse, não, eu vou na Cusafiri, eu vou fazer tudo. Na Cusafiri, o meu viajante tem descanso. Não vai se preocupar com nada. Passagem, visto, alojamento, quem ele vai receber, o que ele vai fazer. Inclusive, para alguns clientes nós fazemos até a participação nos eventos em que eles vão fazer a inscrição, garantir que está tudo. Só não fazemos pagamentos ainda, mas isto também deixamos muito ao critério das instituições querendo. Mas foi por causa disso, porque viajar acaba se tornando estressante, quer seja a trabalho, quer seja a lazer, quando a pessoa pensa na burocracia que tem que passar. Uau, então, nós queremos sempre ter um descanso, alguém que vai resolver. Irina resolve, às vezes dizem assim, Irina resolve. Irina resolve. Então, nós começamos a agregar os serviços todos assim, olha, nós somos um one size fits all, temos todos os serviços num one-stop shop para ti, que queres viajar, quer seja a lazer, quer seja a trabalho. Cusafiri é um nome que eu gostei muito, soou muito bem no meu ouvido. Qual é o significado? Cusafiri significa viajar em Swahili. É uma língua, Swahili é muito falado na Tanzânia, mas também no Quênia. Eu pesquei o nome dos quenianos, porque eles me perguntaram, Irina, o que tu queres dizer? Eu disse, o meu propósito é que nós, moçambicanos e africanos, viajemos, mas também que o mundo conheça a África, conheça Moçambique, que eles saibam que nós existimos. Então eu quero um nome que vai juntar os dois propósitos. Então, Cusafiri África, porque para uns, Cusafiri significa viajar para outro lado significa viajar de. Então, Cusafiri África, eu adotei os dois. Viajar para a África e África viagem. E África viagem. E algo muito interessante aqui, que eu estou a acompanhar muito a sua abordagem atentamente. Este ano o meu passaporte vai terminar. Escrevam o que eu estou a dizer. A Cusafiri África não está sendo feita sozinha. Claro, a Irina foi quem pensou, quem idealizou, quem sonhou, mas para tornar esta máquina funcional existem pessoas por detrás ou por de frente, não sei em que posição nós vamos colocar, que ajudam de certa forma a máquina a andar, que recebem os clientes. Estamos muito aqui a insistir ou a falar do cliente, porque este é o nosso foco hoje. Eu queria saber, estas pessoas que estão consigo sonham com a mesma paixão que a Irina sonha? Sonham. Eu tenho uma em particular que sonha os meus sonhos, tanto que em algum momento eu tive que me afastar um bocadinho para capacitação, outras coisas, e ela disse-me assim, não, vai lá, eu vou tocar o barco. Eu ficava, por ela ser tão nova, eu fiquei assim, vais conseguir? Mas depois eu olhei para mim, eu era nova também quando comecei, há 15 anos, era uma aventura, e por se tratar de viagem, ninguém queria, ficava tipo... Tanto é que na faculdade, quando eu fui depois escolher o curso, as pessoas me perguntavam, mas vais ser o quê? Turista? Quer dizer, num país que estamos a falar de economia, direito, estás aqui a vir-me com turismo. Eu disse, não, então é isso mesmo que nós vamos fazer. Então quando ela disse, só tens que me guiar, vai-me dizendo o que é que eu faço. Comecei por ensinar o sistema, como é que funciona o GDS que a gente usa e não sei o quê. E hoje, olha... Ela faz de olhos fechados. E a Irina pode ir de férias. Posso tirar férias, posso me dar ao luxo de ficar doente, posso me dar ao luxo de fazer os programas fora de família, já consigo gerir, já não fica tudo Irina para fazer. E com a qualidade que eu sei que pela qual nós sempre primamos. E vamos agora treinando outras pessoas aqui para estar a crescer. E temos descoberto algumas pérolas, algumas gemas entre nós,
Porque esta área é turismo, não encontras profissionais prontos. Então, nós temos que recrutar, capacitar, muitas vezes. Então, às vezes apanhamos skills natos, pessoas que ouvem uma vez e apaixonam-se, ficam, uau, afinal isto existe. E porque por lidar com viagens nos faz viajar, ainda que aqui na nossa mente nós acabamos viajando e há alguns que entram mesmo, uau, na vibe, uau, isto afinal é assim, e desenvolvem uma paixão e aprendem muito melhor. Há outros que ficam com medo, também é um trabalho um bocadinho arriscado, né? Há erros que não podes cometer, principalmente em passagens aéreas, porque tudo implica dinheiro e a pessoa fica mais retraída aí, não, isto não. Mas os que nós temos na nossa equipe são top para vos servir. Imagina aí o cliente em casa. Pessoas que estão a evoluir como empresa, como líderes e como viajantes. Porque para viajar não basta pagar o bilhete e ir. A viagem começa na mente. Nós temos aqui conosco Irina Cremildo, fundadora da Cusafir África, que nós já descobrimos que é viajar de ou para a África, que traz-nos este diferencial, que é no botão da sua casa pode gerir todo o stress da sua viagem. Não se esqueça deste episódio, preste muita atenção e comece a fazer o seu plano de viagens de forma descansada, que a Cusafir vai tratar de tudo para si. Irina, daqui a 5 anos, como é que vê? Eu gosto muito de falar de períodos menos longos, porque aí o sonho não fica morno. Daqui a 5 anos, como é que vê a sua instituição? Como é que vê os seus clientes? Como é que quer que a sua empresa seja falada? É uma excelente pergunta, Mirza, porque é um trabalho que a gente faz diariamente. A cada dificuldade que eu vejo, eu digo não. Daqui a 1 ano, nós não temos que ter este tipo de problemas, nem este tipo de comportamento. Então, eu vejo a Cusafir daqui a 5 anos como referência mesmo a nível nacional de logística de viagens. Por que eu digo logística, Mirza? Porque uma pessoa quando pensa agência de viagens, principalmente agora no advento da tecnologia, por que eu vou para uma agência se eu posso reservar um bilhete na internet? E se calhar está mais barato. Eu digo se calhar, porque é mesmo se calhar. Então, eu vejo que não. Nós daqui a 5 anos nós temos que ser referência, porque nós não somos uma agência de viagens. Nós somos uma empresa de logística de viagens. Nós fazemos gestão da viagem. Uma coisa é eu ir comprar uma viagem e outra coisa é ter quem vai gerir a minha viagem a partir do momento em que eu começo a sonhar com ela na minha mente. Quer seja uma viagem a lazer, quer seja uma viagem a trabalho. Então, eu quero que daqui a 5 anos, qualquer pessoa que quiser viajar, ele pense na Cusafir. Eu vou lá, vou dizer, eu sonho isto e vai acontecer. Não tenho eu que dali ainda estar preocupada com este meu sonho, quais são os passos que eu vou dar. Eu entreguei num sítio e eu tive o outcome que foi fazer a minha viagem, e nós temos ainda um diferencial para as viagens a lazer, nós damos assistência 24 horas. Porque quem faz viagem são pessoas. Sim. E tudo pode acontecer numa viagem. Pode ser maravilhosa do princípio ao fim, mas ela também pode ter percalços. E nós não prometemos que os percalços não vão acontecer, mas o que nós dizemos é que se acontecerem, nós estamos aqui para resolver o que quer que seja. A Irina falou um ponto que eu não estava a saber como entrar, mas ainda bem que fala dos percalços. Falou de lazer, falou de trabalho, mas nem sempre quando nós viajamos, voltamos como saímos. E há casos de familiares que perdem de queridos fora do país e têm esta dificuldade em transladar. É um tema não muito bom a ser falado, mas já que estamos aqui, vamos falar do tema, porque ele existe, na verdade. E eu queria saber se já pensou nesta probabilidade ou nesta possibilidade de, quando existir este precalço, seja por doença, seja por morte, a Cusafir também está lá para facilitar-nos, porque é muito burocrático nestas condições.
Há vezes que no avião não pode entrar uma maca, há tantas coisas que acontecem e muitas vezes é o não saber. Não é a ignorância plena, mas é mesmo o não saber. Sim, Mirza, tens toda a razão. Infelizmente são temas não bons, mas nós lidamos com isso quase que diariamente, porque nas viagens sempre acontece alguma coisa. Desde as menos graves, como perdi um voo, ou minha mala não chegou, até as mais críticas, como estas. O ente querido perdeu a vida, ou alguém na viagem adoeceu e precisou de assistência médica. Esses casos são os mais comuns, na verdade. É por isso que nós, aqui na Cusafiri, nós quase que forçamos, vou usar essa expressão, nós não vendemos nenhuma viagem que não tenha um seguro de viagem. Porque o seguro de viagem é o único que nos protege deste tipo de situações. Já tivemos casos de clientes que adoeceram na viagem porque comeram alguma coisa e caiu mal e tiveram que assistência médica, tivemos que acionar o seguro. E outra coisa muito engraçada que acontece nisto é porque as pessoas já têm, principalmente as que já viajam, já têm uma preconcepção de que tem que tratar seguro de viagem porque o visto exige. Mas, na verdade, este é um cuidado que o país que te vai receber tem contigo. Ele quer garantir que, se te acontece alguma coisa no país dele, tu tens um socorro. Porque aquele pocket money que nós preparamos para a viagem, nós nunca contamos com infortúnios. Nós sempre pensamos, vamos fazer lá nas compras, não vamos comer, não vamos curtir, o que é que vamos enjoyar durante... Mas não pensamos que porque estamos vivos, tudo pode nos acontecer. Então, o país exige seguro de viagem e com uma certa cobertura para o teu tempo de estadia, mesmo para cautelar que dentro do território dele, qualquer coisa, ele pode te socorrer. Mas nós temos a mania de que já saiu o seguro, então, já saiu o visto, seguro de viagem, chegou em casa, a pólice. Então, todos os meus clientes que tratam seguro comigo, nós temos a pólice de todos. Então, acontece qualquer coisa na viagem, Irena, aconteceu isto, mas a pólice, adiciona a pólice, não trouxe, não levei. Então, eu tenho nos meus records as apólices. Porque para eu dizer aos meus parceiros, outra coisa, que o Xavier não trabalha com viagens da internet, para eu dizer aos meus parceiros que, olha, peço para socorrerem o meu cliente que está no sítio X para levarem para o hospital, está aí a apólice. Eu já faço esse trabalho. Eu mando a apólice, eu mando cópia do passaporte, eu mando toda a informação que eu tenho no meu cliente, que eu sei que ele está numa situação de emergência e pode não ter com ele a documentação requerida. Assim, o meu parceiro que eu uso, que é normalmente outra agência de viagens, pode pegar nele e dar o devido encaminhamento. O mesmo acontece em caso de morte. Felizmente, ainda não tivemos uma morte aqui na Cusafiri a nós assistirmos, mas pela experiência do setor de aviação, já vimos isso acontecer várias vezes. E nisto é necessário uma boa relação também com a companhia aérea, porque as companhias aéreas têm os seus requisitos para trazer macas, para trazer repatriamento de ossos mortais, tem procedimentos. E isso, naturalmente, o passageiro próprio não sabe. E nem sequer está preparado. Mas se liga para mim, eu, Irina, nós aqui na Cusafiri, nosso trabalho é fazer a ligação com a companhia aérea, informar a companhia aérea que o nosso passageiro que viajou, o número de voo é este, não sei o que quer ter visto, teve aquilo, e a companhia aérea se responsabiliza e atende. Então, nós somos sempre os intermediários, nós somos o elo de ligação. E principalmente aqui na fonte, porque acontece, não sei o que, um infortúnio na China. Meu cliente não fala mandarim. Eu tenho que lidar aqui em Moçambique, em português, para ele ser assistido lá na China. Então é isto que nós fazemos. Faz toda a diferença. E aí em casa, se for a perceber, nós estamos a ter uma aula, mas uma senhora aula, uma magna aula de sapiência em termos de experiência de viagem, não só para aquilo que é bom, mas também para aquilo que é mau. E voltando para finalizar, Irina, falando em aula, já disse que gostaria de ser a referência de logística de viagem daqui a 5 anos. Sendo referência de logística daqui a 5 anos, nós temos que aprender o que é isto de logística de viagem. Vê-se a ensinar as outras agências de viagens a como proceder, porque nós vemos aqui no nosso mercado interno que as agências maioritariamente só estão para fazer cotações de bilhetes, venda de bilhetes. Vê-se a dar mentorias, workshops,
entre agências de viagens. Nós já fazemos isto em profissional de marketing, profissionais da logística, mas em termos de viagens, vimos as conferências do IATA aí há pouco tempo. Não sei exatamente o que é que se trata lá, mas acredito que não tem esta robustez de informação que a Irina esteja aqui a partilhar. Vejo-me sim, Mirza, vejo-me, porque para além de agenciamento de viagens, desta área de turismo, da Cusafiri concretamente, eu também trabalhei muitos anos com o GDS Amadeus, que é o Sistema Global de Distribuição, e por conta disso participei de vários eventos, dei formações, agência de viagens, se bem que muito específicas para o GDS, mas é uma necessidade que nós temos. Nós temos uma necessidade, e eu tenho até apreciado alguns movimentos que estão a acontecer aqui no país e acho eles muito interessantes, porque não temos, em relação a viagens, eu acho que precisamos de estar mais próximo e precisamos desta partilha de conhecimento e de informação. É por essa razão que eu própria continuo a estudar, eu própria continuo a investigar eventos da IATA. A IATA é a entidade reguladora da aviação, é uma entidade que regula como as companhias aéreas basicamente operam e como é que nós, agências de viagem, lidamos com as companhias aéreas, mas realmente não há muita informação. Por quê? Porque em Moçambique nós não temos escola de turismo. Temos a universidade só lá em Ambane. Sim, mas a universidade ela é mais para focada muito hotelaria. para a hotelaria. Não temos quem nos ensine a aviação. Tem já a escola náutica, mas que é pilotos, etc, etc. Mas este lado que nós lidamos, companhia aérea, empresas de check-in, agências de viagem, nós não temos quem ensine isto. Muitas empresas que surgiram pelo fato de os seus fundadores terem sido funcionários de companhias aéreas e terem este conhecimento, é por isso que acaba muito se limitando a vender passagens só, não é? Para vender pacotes, este tipo de serviços, acaba sendo preciso um pouco mais da nossa parte. Um pouco de paixão também, digo, mas também um pouco de curiosidade, um pouco de interesse, não necessariamente oportunismo. Porque quando é uma ideia do oportunismo, tu não consegues avançar. E eu tenho tido, sim, muitas pessoas pedem-me, eu faço praticamente mentorias todos os dias. Eu tenho agências que me ligam, Irina, tem esta situação, como é que eu resolvo? Como é que eu lido com este cliente? Eu gosto disto porque eu acho que nós precisamos. Quem me dera eu, Irina, se quando eu comecei eu tivesse tido um mentor, se eu tivesse tido alguém que me dissesse, nesta área faz assim, vai assim, já que queres entrar. Eu tive que desbravar a mata sozinha. E para mim é sempre um prazer, estaria assim, é algo por se pensar e pode ser executado a curto prazo. Bem, eu como não gosto de deixar ideias assim no ar, eu já vou deixar o desafio à Irina para ficar aqui a pensar, a fazer um bom script de como é que seria este teaser de mentoria, se fosse o caso, e o próximo episódio a Irina vai falar daquilo que faz todos os dias por chamada, resumimos, compilamos em alguns minutos e cada pessoa que pedir, está aí, vai ver o episódio, já está. É uma ideia que pode começar aqui nas telas para o nosso cliente, para o nosso internauta e depois nós tornamos num grande evento, dependendo do movimento e da aceitabilidade das outras agências. Iria pedir que deixasse umas palavrinhas lá para o nosso internauta, talvez algumas chamadas de atenção, porque eu vejo muitas coisas de vergonha nas viagens, já aproveitando queixar a Irina coisas que anda a fazer, nas viagens internacionais principalmente, e mensagens de carinho, caso queira também deixar. Obrigada, Mirza, pela oportunidade. Primeiro dizer que aceito o desafio de pensar num script para umas mentorias, vai ser realmente um prazer fazer isso, partilhar um pouco do meu conhecimento com quem quer entrar neste ramo, quem está a pensar, abraçar a área de turismo, ou mesmo quem já está e sente-se estagnado, sente-se que pode fazer um pouquinho mais, que quer dar um outro passo. Eu, com muito prazer, falarei sobre o assunto e me disponibilizarei para assessorar. E não tenham medo de viajar. Viajar não tem que ficar só num sonho. Ele pode acontecer. O seu sonho pode se tornar realidade se vier para a Cusafiri. Aqui nós fazemos plano, nós organizamos consigo. Não precisa de viajar de hoje para amanhã. Pode fazer um plano de 6, 12, 24 meses e voltar aqui, contar a história, ter a experiência e quem sabe mudar o seu estilo de vida. Viagem é uma experiência.
É para nós nos elevarmos como pessoas. É para nós conhecermos outras culturas, outras maneiras de ser, de estar, outros comportamentos, outras gastronomias, e voltar para casa com uma bagagem, um aprendizado que não levamos da escola, mas da vida. E conto consigo no próximo episódio. Até já. E este foi mais um episódio Os Bastidores do Marketing, a marca que marca. E hoje a marca que nos marcou foi a Cusafir África. Espero que tenha conseguido viajar aqui nas palavras da nossa convidada Irina Grimildo, que ensinou-nos muito mais do que processos de viagem. Ensinou-nos comportamento e ensinou-nos também que nós temos que sonhar. E sonhar muito alto, 12 mil pés, de avião, de executiva. Até a próxima.